Bom, e vamos então a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre a Umbanda. Sim, gente, sobre a Umbanda. Faz muito tempo que eu queria gravar esse vídeo e hoje finalmente esse vídeo ficou pronto. E é sobre as minhas guias de trabalho, porque, para quem não sabe, eu já fui da Umbanda e eu fui tirada do terreiro de Umbanda pela minha própria pombagira. E muitos de vocês, há muito tempo atrás, questionaram, perguntaram se eu tinha guias, o que eu fiz, eu desfiz, eu joguei fora. E é bastante complexo isso. Então hoje eu vou falar exclusivamente sobre as minhas guias. Eu não joguei fora, estou com elas até hoje. E eu vou mostrar também as minhas guias e eu vou falar por que eu não dei um fim, já que eu não trabalho mais no terreiro de Umbanda. Só que antes eu peço a vocês que curte, comente, compartilhe, dá um joinha, porque isso é importante para mim, para o canal e para que esse vídeo também chegue a mais pessoas, né? Então vamos colaborar, gente. E vamos então ao conteúdo de hoje. Como eu falei para vocês, hoje eu vou mostrar as minhas guias de trabalho. Eu vou mostrar, depois eu falo essa questão de desfazer da guia. Então vamos começar com o rosário. Esse aqui é o rosário do meu preto velho. O meu preto velho, gente, ele é benzedor, né? Então, é um trabalho maravilhoso. Eu amo o meu preto velho. Esse daqui é o rosário dele, não é a guia de preto velho, tá? Isso daqui é só o rosário. Porque, como eu já falei para vocês, na época que eu iniciei o meu desenvolvimento no terreiro, tinha algumas pessoas que me acompanhavam durante esse trajeto para o meu desenvolvimento. Então foram eles que fizeram a vaquinha e compraram, porque as guias eram um absurdo. A mãe de santo explorava os médicos, ganhava muito dinheiro em cima das guias, porque ela vendia cada guia a um preço assim exorbitante. Eu não tinha condições. E esse grupo de amigos, eles fizeram a vaquinha e foram comprando as minhas guias. Então aqui não é a minha guia do preto velho, tá? É um rosário, mas ele trabalhava com esse rosário. Ele benzia as pessoas e é isso. Então aqui é do preto velho. Agora sim eu vou entrar nas guias. Essa daqui, gente, é a minha guia de Iemanjá. É a minha guia de trabalho, né, lá no terreiro. Então, esta é de Iemanjá. Eu sou filha de Iemanjá com Oxalá. Então, aqui é a guia dela. Olha que bonita, né? Eu acho lindo. Agora, eu tenho outra aqui, que é do meu caboclo, que é esta aqui. Essas guias são de trabalho, tá, gente? Então, quando eu trabalhava, eu punha essas guias. E essa daqui é de Ogum. Essa é de Ogum. Então, lembrando vocês que falta bastante guias. Esta foram aos que os meus amigos fizeram a vaquinha para ajudar a comprar. Então, essa daqui é de Ogum. Estas que eu mostrei para vocês é da parte de cima de trabalho, ou seja, o trabalho com
à direita, com a linha da direita, preto velho, caboclo, marinheiro e por aí vai. Então, estas são da linha de trabalho da parte... como que eu falo? Da parte positiva, não sei se eu posso colocar assim, enfim. Então foram essas. Agora eu vou mostrar para vocês a minha outra guia, que é da minha cigana. Essa daqui já é Agora, essa guia já é da parte de trabalho com Exu e Pombagira. Então, essa daqui é da minha cigana, minha guia de trabalho na parte da esquerda, né? Que é da minha cigana. Essa aqui é a guia dela de trabalho. Quando ela vinha para trabalhar, dar consultas e tudo, era esta guia aqui. É a guia de trabalho. Agora eu tenho outra guia, também da minha cigana, só que não é de trabalho. Essa daqui é quando eu jogava, né? Não jogo mais carta, mas essa aqui é a guia que eu usava para atender as pessoas no jogo de carta. É da minha cigana. Para quem não sabe, eu jogava carta, jogo, né, gente? Eu não jogo pro público, mas a cigana tá comigo até hoje. Eu aqui não atendo mais as pessoas, mas quando atendia, eu colocava essa guia aqui. Ela não incorporava em mim, tá? Era uma irradiação dela. Ela me dizia as coisas nas cartas que eu ia vendo e eu então falava para o consulente. Porque também na época perguntaram se eu recebia a minha cigana para jogar carta. Não, eu não recebia. Era assim, por irradiação. Então, estas foram todas as guias que eu tenho. Claro que falta do Exu, falta mais guias, só que o que deu para comprar na época foram estas, porque depois, um tempinho depois também, aí já comecei a ter muito problema lá no terreiro, que eu já relatei aqui para vocês. Tem uma playlist contando toda a minha trajetória dentro da Umbanda. Então foi aonde que não deu mais certo, e hoje em dia eu sou espiritualista, eu não frequento terreiro lugar nenhum. E agora fica a pergunta, né? Por que eu não me livrei das guias, sendo que eu não faço parte mais de um terreiro? Bom, vamos lá. Gente, no meu ponto de vista, eu vou falar o que eu acho, tá? Pode ser que para vocês é uma coisa sem significado, não tem tanta importância, mas para mim eu vejo assim. Eu vou colocar meu ponto de vista e explicar por que eu não desfiz das minhas guias. Bom, eu acho que não é porque eu não estou mais dentro de um terreiro de Umbanda que eu tenho que destruir tudo, arrebentar tudo, jogar fora, jogar no lixo. Eu não vejo assim. Em primeiro lugar, as minhas guias não estão me incomodando. Estas daqui, em especial, né, que era nas quais eu trabalhava com a linha da direita, elas ficam no meu cantinho ali, ali em cima, onde eu faço as minhas orações. Então elas ficam ali e é um ponto de firmeza espiritual para mim. Então elas ficam no meu cantinho de oração, eu cuido delas e eu não vejo por que eu deveria destruir, jogar fora, acabar com tudo, porque eu não estou mais no terreiro. Eu não vejo assim. As guias da minha cigana eu deixo guardada na caixinha onde tem as coisas dela. E eu entendo que a coisa não é simples assim. Não é porque eu não estou mais num terreiro, que eu vou despachar isso de qualquer maneira, porque é um despacho, né, gente? Sabe? Eu não acredito nessa coisa de você, eu não estou mais, eu vou arrebentar, jogar fora, joga no lixo, joga no rio. A gente vê coisas absurdas.
pessoas que frequentavam um terreiro, depois foi para a igreja e, sei lá, surtou, arrebentou tudo, tacou fogo em tudo. Olha, gente, eu não faria isso jamais. Primeiro, porque são egrégoras. E depois outra, eu acho que tem uma maneira certa de fazer. Eu acredito, sim, no despacho. E na minha última tentativa de voltar para o terreiro de Umbanda, acabou que não deu certo. Eu frequentei 1 ano só, tive problema, como eu já relatei aqui também para vocês. A mãe de santo, ela não aceitou minha pombagira no terreiro porque ela não gostava. E com isso, a minha própria pombagira, ela me tirou do terreiro. Não é que eu saí, abandonei a Umbanda. Não, foi a minha própria pombagira que me tirou. Porque a mãe de santo, ela não gostava da pombagira, que queria descer para trabalhar. Ela não gostava e a minha própria pombagira, então, me tirou do terreiro. E desde então eu não frequento mais lugar nenhum. Não sinto falta até o presente momento. Não sei a minha vida de amanhã. O dia de amanhã, pode ser que eu volte, pode ser que eu não volte. A vida da gente é cheia de mudanças, né? Mas no atual momento eu não frequento nada. Sou espiritualista, independente, como eu já falei. E eu acho que as coisas não devem ser feitas na loucura, sabe? Eu acho que tem a maneira certa de você entregar as guias aos orixás ou aos seus próprios guias que acompanham você. Eu acho, não sei, tá, gente? Estou falando assim de uma forma muito superficial, mas eu acredito que esse despacho deva ser feito numa mata, numa cachoeira. Eu não sei como é isso, essas entregas das minhas guias, uma vez que eu não estou trabalhando mais. Eu acredito que tenha todo um ritual para fazer para se desvincular você da egrégora. Eu não acredito que você jogar fora, jogar num rio, acabou e fica por isso mesmo. Eu sou sempre nessa tecla que a gente tem que saber fazer as coisas de maneira certa, entrar e sair da maneira correta, até porque envolve egrégoras espirituais. E isso não é brincadeira, eu levo isso muito a sério. Então, na minha teoria, eu acredito sim que deve-se fazer um despacho numa mata, numa cachoeira ou no mar, não sei, para entregar as guias aos orixás ou aos nossos próprios guias que nos acompanham. É o que eu acho, tá? Se algum pai do santo de Umbanda estiver vendo esse vídeo, quiser dar opinião, explicar o que deve ser feito com as guias de trabalho, quando o médium não está mais no terreiro, por favor, deixe aqui nos comentários, porque eu estou falando aquilo que eu acho, eu não tenho certeza de nada. E na via das dúvidas, é melhor então deixar como está. Como eu falei para vocês, não está me atrapalhando em nada, pelo fato de eu não estar frequentando o terreiro, não está me atrapalhando, e essas guias ficam no meu cantinho de oração. Não sinto nenhum incômodo, e é isso. Eu vou fazer a coisa na loucura, né, gente? Jogar de qualquer jeito, em qualquer lugar. E, inclusive, eu até vou fazer um vídeo aqui sobre o relato de um amigo meu que frequentava o terreiro e com essa coisa de despachar tudo de qualquer jeito, quebrar, arrebentar as guias, ele passou a ter problemas mentais. Agora, é um mito isso? Não sei. O que eu falo aqui para vocês é que o meu amigo era de um jeito. E quando ele decidiu acabar com tudo, arrebentar tudo, quebrar tudo, ele, sinceramente, ele ficou assim, pancado das ideias. Não sei até onde isso afeta, não sei se a maneira com que ele fez aquilo com os materiais de trabalho dele foi colocada energia ruim, não sei o que aconteceu. Eu só sei que a vida dele nunca mais foi a mesma depois que ele decidiu destruir tudo que era da Umbanda. E ele
passou assim a ficar meio, sabe assim, não bateu muito bem da cabeça não, depois disso aí. Então eu acredito sim, que tem a maneira certa de fazer as coisas, não é na loucura não. É o meu ponto de vista, tá? Então é isso. Esse vídeo chega ao final agora e eu deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês que me acompanham e compartilha, curte os meus vídeos. Para quem não acredita nas coisas, acha que é tudo uma balela e fala que eu viajo na maionese, eu só tenho um recado para falar. Não perca seu tempo de ficar assistindo meus vídeos, já que a tua opinião é essa. Aqui ninguém é obrigado a concordar com nada, ninguém é obrigado a nada. Eu venho aqui e relato para vocês as minhas experiências de vida, as coisas que aconteceram na minha vida. Acredite quem quiser, tá? O meu canal aqui é um relato da minha vida, é um diário no qual eu venho relatando todas as minhas experiências, boas, outras nem tanto. Claro que não é tudo que eu coloco aqui no canal, né? Tem muita coisa que fica em off, porque são coisas mais delicadas, entram na minha intimidade. Então, assim, eu prefiro não colocar isso aqui no canal, mas tudo que eu puder compartilhar da minha vida, dos meus conhecimentos, aqui estarei junto a vocês. Sem mais, eu encerro o vídeo agora. Um beijo grande. A gente se vê e até mais.